Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William Tonelli, sou bacharel em administração, especialista na área de gestão e educação à distância e mestre em desenvolvimento social. Trabalharei com vocês a disciplina de OSM, Organização, Sistemas e Métodos. Estou honrados em tê-los aqui no curso técnico em administração. Esperamos de vocês muita dedicação, empenho e disciplina para estudar e pesquisar todos os aspectos ligados à administração de empresas. Em nossa disciplina, iremos tratar e tentar explicar de maneira descomplicada como se dá o processo conhecido como OIM, ou Organização, Sistemas e Métodos, possibilitando o entendimento a respeito de alguns dos seus conceitos, aplicações e técnicas. Iniciaremos o nosso livro abordando aspectos conceituais das escolas e da evolução da teoria e prática aplicada às organizações e aos seus sistemas de gestão. Na mesma linha temática, estudaremos sobre os sistemas administrativos e as estruturas organizacionais. Na sequência, apresentaremos a abordagem conceitual sobre os componentes e os elementos condicionantes da estrutura organizacional, desejando o estudo e avaliação das estruturas organizacionais e o funcionamento com vistas a cumprir os objetivos da organização. Complementando a proposta do nosso livro, de fazer com que vocês se familiarizem com o assunto, vamos apresentar as principais ações, técnicas e procedimentos de estudo e levantamento de informação para o estudo organizacional. Vamos abordar as técnicas de fluxograma, organograma, mapeamento de processo, funcionograma, dentre outras, com as quais será possível entender o funcionamento da organização, das estruturas de operação e dos processos, visando, se necessário, providenciar propostas de mudança e reestruturação organizacional. Então vamos lá. Espero poder compartilhar esses conhecimentos tão importantes com vocês para uma vida pessoal e profissional de sucesso. Para que consigamos consolidar todos esses conhecimentos, aproveitem muito bem as ferramentas que disponibilizamos para vocês: as videoaulas, a apostila, os fóruns, as atividades práticas. Prestem atenção nos conhecimentos e experiências que serão compartilhados por todos os seus professores, tutores e colegas de curso. E utilize-os da melhor forma para o seu crescimento profissional e crescimento pessoal e profissional. Peço que em nossas aulas acompanhem na apostila os conteúdos apresentados e façam anotações se surgirem dúvidas, e depois é só postar em nossos fóruns de Tira Dúvida que todas essas questões serão respondidas. Lembre-se que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos iniciar então esta nossa terceira videoaula falando um pouco sobre formulários. Você já deve ter observado que em uma empresa sempre existem muitas normas organizadas que são transmitidas por meios de muito papel, né? Uma papelada danada. Pois é, esses papéis que contêm essas diversas normas e comandos são também conhecidos como formulários dentro das empresas, cujo estudo passaremos a tratar nessa aula. E qual é a importância desses formulários? Para muitas pessoas, a existência de papéis e formulários contendo normas, comandos em uma organização pode significar um atraso das operações e das tarefas. É necessário e importante destacar que a importância desses formulários e dessas ordens de operação e comando, pois quanto mais se envolvem pessoas em processos organizacionais, mais complexas serão as tarefas de comunicação e das ordens que são dadas, os processos e formas de atuação dentro dessa organização. As pessoas podem ter compreensões diferenciadas sobre as ordens e métodos de operacionalizar essas tarefas, as tarefas que serão executadas, e a adoção de formulários, que contêm orientações e explicações acerca dessas tarefas, pois elas têm o objetivo de estabelecer critérios homogêneos de análise e conclusão sobre o que se pretende na elaboração dessas tarefas, bem como os resultados que serão atingidos. A elaboração dos formulários ganha importância à medida que, quanto mais complexa for a empresa e os seus processos,
mais necessário será a existência de métodos de informação, de comunicação e de disseminação dessas informações organizacionais, contribuindo para a otimização dos processos e até mesmo para a redução dos custos operacionais. A proposição e a execução de formulários devem obedecer critérios consistentes e apropriados à sua necessidade, ao próprio fluxo de informações, ao conjunto de tarefas e de pessoas envolvidas, para que dessa forma, observados critérios prévios, eles não se constituem apenas mais um papel dentre os diversos existentes na organização, e que eles tenham serventia para uma finalidade especial que deveriam cumprir, que é o de organizar, sistematizar e auxiliar na obtenção de resultados eficazes e na excelência operacional. E quais são, então, os requisitos e etapas para a elaboração de formulários? Assim como a execução de outras tarefas organizacionais, para as quais se constroem e se apresentam rotinas e processos de orientação à elaboração de formulários, também requer o cumprimento de alguns critérios e passos que são muito importantes para a sua elaboração. Vamos tratar então de cada uma dessas etapas, apresentando um quadro contendo essas etapas descritas e sua significação. Então iniciamos pelo levantamento das necessidades. Trata-se da fase de coleta de dados e verificação da finalidade e objetivo desse formulário. São identificadas as suas características, o número de vias que esse formulário deve ter, a distribuição às pessoas envolvidas, como se dará, e outros dados importantes para o início desses trabalhos. Já na crítica do levantamento, ainda que tenhamos resultados expressivos e significativos para justificar esse formulário, é hora de buscar realizar uma crítica geral de todos os dados que são obtidos, visando ratificar os objetivos e as finalidades, bem como corrigir eventuais inconformidades. Verificar a adequação com os demais instrumentos normativos, programar os fluxogramas, descrever alguns passos a serem tomados na sequência. O planejamento da solução é o momento de apresentar a solução e o layout deste documento que vai ser elaborado. Contém não mais os problemas encontrados, mas as soluções e a forma de implementá-la, considerando inclusive o fluxo de procedimentos. Depois nós fazemos uma crítica desse planejamento. Novamente, após apresentada essa solução, deve-se realizar a crítica sobre aquilo que foi apresentado como solução. Verificação da conformidade da proposta, aceitação dos possíveis usuários, das pessoas que irão utilizar aqueles documentos, ajuste dos procedimentos em função da conformidade e opinião do usuário e demais adequações necessárias. Posteriormente, faremos a implantação e controle desses resultados. Inicialmente, a etapa final, mediante a aprovação do formulário e sua efetiva vigência. Posterior a essas etapas, as etapas intermediárias, que visam confirmar os objetivos e finalidades mediante a aferição, controle dos resultados e correções de caminhos eventuais demandados. Se nós seguirmos essas etapas, teremos a certeza de estarmos implementando um formulário que não será um mero apontador de resultados, e sim um instrumento efetivo para a tomada de decisão dentro das organizações. E como utilizar esses formulários? Os formulários devem servir basicamente como elemento de coleta de informação, visando todo o estudo do arranjo organizacional. Mas também nós devemos destacar a sua função como instrumento de comunicação, de transmissão de registros de informação. Nesse sentido, o formulário tem especial importância à medida que, primeiro, proporciona uniformidade ou proporciona uma padronização dos procedimentos inerentes aos sistemas administrativos existentes na empresa. Proporciona também valor legal
a determinadas operações executadas também na empresa. Estabelece e confere conformidade aos dados e informações que devem ser registrados, disciplinando uma série de eventos e de procedimentos. Evita também a repetição e o retrabalho, fazer a mesma coisa novamente, de uma série de atividades e procedimentos que, ausentes no registro dos formulários, tenderiam a ter execução em duplicidade. Ele também facilita o controle das atividades das unidades organizacionais da empresa, na medida em que identifica áreas, setores e análises. Ele também serve para facilitar o fluxo de informações a serem repassadas àquelas pessoas, bem como a coleta dessas informações, classificando-as em função das áreas de origem e de destino e da importância e urgência maior ou menor dos temas que estão sendo tratados, da lógica da distribuição, dos tipos de níveis de autoridade, etc. Facilita também e permite uma melhor compreensão das tarefas e objetivos de práticas de comando operacional, evitando perda de tempo e desvio de fluxos. Facilita a compreensão de ordens de comando visando convergência e conformidade de resultados. Facilita também a apresentação das tarefas e sua respectiva distribuição, fluxo de execução e identificação das responsabilidades, autoridades para a execução desse comando. Então nós podemos perceber a importância da adoção de formulários como um instrumento de coleta e comunicação de dados. Diferente do que se pode imaginar ou do que nós possamos imaginar, os formulários não devem ser encarados como um mero papel, né? Um papel a mais para fazer parte da burocracia empresarial. Mas ele deve ser visto como um elemento de trabalho indispensável à distribuição de tarefas e responsabilidades e da autoridade hierárquica a ser cumprida dentro daquela organização. Falaremos então um pouquinho agora sobre a representação gráfica e símbolos. Nós vamos abordar os tipos e modelos de símbolo e de representação gráfica que devem ser utilizados na elaboração de formulários de documentos, que atendem os requisitos para a elaboração de procedimentos visando ajustar a sua organização, os seus sistemas e os seus métodos. A importância de utilizar símbolos e representação gráfica. Olha só, um dos grandes problemas com que nos deparamos nos dias atuais em uma organização reside na compreensão dos procedimentos de comunicação interpessoal interna e dos contidos em diversos formulários e papéis internos, com o objetivo que tem o objetivo principal de coletar dados e fornecer comunicação e informação dos princípios organizacionais administrativos e também de gestão das tarefas que devem ser realizadas. Em muitos casos, esses formulários, comunicados e relatórios que são utilizados cotidianamente, não obstante sua extensão e tentativa de explicar detalhadamente aquilo que se pretendem, não conseguem produzir uma linguagem que seja compreendida pela maioria das pessoas, dos seus usuários, das pessoas que vão ter responsabilidade por aquilo, tendo em vista a possibilidade da análise textual sobre o ponto de vista subjetivo, a subjetividade de cada pessoa. Objetivando minimizar esses possíveis desvios na compreensão da comunicação, os profissionais de organização, sistemas e métodos adotam a prática de um tipo de linguagem diferenciada e auxiliar, que reúne alguns símbolos e esquemas de representação gráfica. A utilização desses símbolos e de representação gráfica tornou mais fácil a explicação de determinadas etapas dos procedimentos administrativos e operacionais, como facilitou também a compreensão de mensagens e comunicações. Vejamos então nesse slide a questão dos símbolos, da simbologia. Os símbolos servem para indicar determinadas operações ou tarefas que devem ser executadas à medida que se desenvolve
o processamento das atividades, assim como também podem identificar caminhos e decisões a serem tomadas. Os símbolos basicamente são figuras de fácil identificação para as quais se determinam padrões de significado, de significados conhecidos, a fim de possibilitar a construção de elementos de representação gráfica, tais como organograma, os fluxogramas, que estudaremos na sequência, facilitando de sobremaneira sua compreensão. Vejam nesse slide 4 alguns dos símbolos mais utilizados para a construção de fluxograma e de organograma. Primeiro nós temos o círculo. Esses círculos representam análise ou operação de uma atividade. Quando eu quero analisar uma operação, uma atividade, eu utilizo o círculo. Já as setas largas significam transporte. O triângulo que está virado de cabeça para baixo, ele vai tratar do arquivo definitivo de uma operação ou processo. O retângulo, execução de uma tarefa ou inspeção. O triângulo, permanência temporária ou arquivo provisório. Já o retângulo, que tem as bordas arredondadas, trata da demora ou atraso de um processo. Nós podemos perceber então que os símbolos encontram larga utilização nos arranjos e construções de fluxograma, de atividades, de funções e das rotinas administrativas de trabalho. Falando um pouco sobre as técnicas de representação gráfica do fluxograma e do organograma. A utilização de simbologia tornou mais fácil a construção do gráfico de processamento de operações, que é conhecido como fluxograma. O fluxograma visa, basicamente, representar o fluxo ou a sequência normal de qualquer trabalho, produto ou documento. Também como técnica de elaboração de representação gráfica e processos e fluxos administrativos e operacionais de uma empresa. Encontramos então o organograma, cujo fundamento representa um gráfico representativo da estrutura organizacional formal da organização em dado momento. Em função da importância que cada um desses temas, o fluxograma e o organograma, representam para a disciplina e para a atuação do profissional em organização, sistemas e métodos, nós vamos tratar desses assuntos em aula separada, logo na sequência. Fiquem atentos a essas duas aulas, pois vocês verão como elas são extremamente importantes na construção dos conceitos e aplicação da disciplina que estamos estudando. Então vamos ver um pouco vamos estudar, e conhecer os conceitos e aplicações do fluxograma, de uma das grandes ferramentas de análise e mapeamento dos processos organizacionais. Trata-se do fluxograma que, como o próprio nome já indica, permite identificar os fluxos dos processos operacionais. Então, o que é, basicamente, e para que serve o fluxograma? O fluxograma é, sem dúvida, uma das técnicas de representação gráfica mais utilizadas nas empresas. E com ele se busca traduzir e mostrar de modo diferenciado, não apenas textual, as diversas formas e maneiras que traduzem como as coisas acontecem dentro de uma organização. O fluxograma, como a própria palavra permite concluir, demonstra os fluxos que ocorrem dentro da organização. E nesse sentido, não se resume apenas num fluxo de produção, mas fluxos de movimentos, fluxos de pessoas, fluxos de papéis, de rotinas. Enfim, com ele será possível dimensionar e organizar uma série de tarefas organizacionais, pensando sempre em conhecer o passo a passo delas, visando os processos de melhoria. O fluxograma objetiva evidenciar a sequência de um trabalho, permitindo a visualização dos movimentos ilógicos e a dispersão de recursos materiais e humanos. Constitui o fundamento básico de todo o trabalho racionalizado, pois não basta fazer só a sua divisão,
sendo necessário também dispô-la no tempo e no espaço. Além disso, o fluxograma também tem como objetivo padronizar a representação dos métodos e procedimentos administrativos, criar padrões, maior rapidez na descrição dos métodos administrativos, facilita a leitura e o entendimento dos usuários, das pessoas que trabalham com esse processo, facilita a localização e a identificação dos aspectos mais importantes, tem uma maior flexibilidade e menor grau de análise. No fluxograma estarão descritos e direcionados os processos, as tarefas e os passos a serem executados, sem o subjetivismo das pessoas que estão no comando ou na execução dessas tarefas. E poderiam tentar implantar a sua maneira de fazê-las em detrimento da forma como a organização determina que aquilo seja feito. Modelos e tipos de fluxograma, nós vamos ver que existem alguns tipos e modelos mais utilizados do fluxograma, destacando que não podemos tomar como único modelo ora apresentado. Não devemos tomar esses modelos apresentados como único, uma vez que são inúmeras e diversificadas as possibilidades de elaboração de formulários e documentos que retratam um fluxograma organizacional. Vejamos o fluxograma de rotina de trabalho administrativo. Com o fluxograma de rotina de trabalho, será possível conhecer a rotina de trabalho de cada pessoa, ou do processo, ou das tarefas, de forma ordenada, completa, mais fidedigna possível, podendo inclusive conter a previsão de tempo para sua respectiva realização. Determinados tipos de fluxograma de rotina de trabalho administrativo são também conhecidos como mapeamento de atividades. O fluxograma de processo. Com o fluxograma de processo, nós podemos estabelecer os passos, a sequência e as ações que se pretendem realizar, visando a execução de determinadas tarefas da organização. Da mesma forma, com ele pode-se representar a unificação de diversas tarefas, que somadas produzirão os resultados finais aguardados. Perceba que nele são utilizados alguns símbolos e figuras que facilitam o entendimento e a descrição dessas atividades. Lembre-se que vimos há pouco alguns símbolos e sua utilização como elemento dessas representações gráficas para elaboração de formulários. E vimos também que os símbolos representam formas de comunicação e de linguagem que visam facilitar a descrição de comandos e de operações. Pois bem, nós verificamos então os principais conceitos sobre fluxograma. Conhecemos as etapas para sua realização e alguns dos principais modelos que são utilizados pelas empresas. Estudamos também a sua importância. Ainda que as operações a serem fluxogramadas sejam simples, mas apesar disso não se pode desconsiderar a importância de um fluxograma ou de fazer esse fluxograma de uma coisa para outra. Vou falar um pouquinho agora sobre o organograma. Dando sequência ao nosso conteúdo, vamos verificar a constituição e estruturação das empresas através do estudo de uma outra técnica de representação gráfica da estrutura organizacional, que é o próprio organograma. Utilizando inicialmente o conceito do dicionário Aulete Digital, encontramos a definição do organograma como a representação gráfica da estrutura de uma organização ou empresa, mostrando a hierarquia e as relações entre as suas unidades. De forma complementar, o autor Araújo nos ensina que o organograma, além de ser um gráfico representativo da estrutura organizacional formal da empresa, também tem o objetivo de demonstrar, primeiro, a divisão do trabalho, mediante o fracionamento da organização em unidades, direção, assessoria, conselhos, gerências, superintendências, departamentos, divisões,
seções, serviços, setores, etc. O organograma também nos mostra a relação entre superior e subordinado, o que deixa implícito os procedimentos relativos à delegação de autoridade e de responsabilidade. Ele nos apresenta também o trabalho desenvolvido pelas frações organizacionais, podendo então evidenciar o detalhamento do tipo de trabalho, os cargos existentes, os nomes dos titulares, a quantidade de pessoas que realizam essa função, a relação funcional e a relação hierárquica. Porém, em razão das características e fundamentos para a elaboração dos organogramas, que se baseiam em elementos e variáveis relacionados à estrutura funcional da empresa, destacando-se os cargos e as funções desempenhadas pelas pessoas. Com destaque também para outros elementos, tais como a relação hierárquica. Preferimos tratá-lo de forma isolada dos fluxogramas para que esse entendimento fosse feito de forma complementar. Assim como os fluxogramas, então, os organogramas também podem ser elaborados de diversas formas e tipos. Vai depender muito dos elementos e variáveis que os constituem, ou em razão dos objetivos para quais estão sendo elaborados. O autor Araújo nos diz que ele nos apresenta os seguintes tipos de organograma: organograma clássico, organograma em bandeira, organograma vertical, organograma circular, horizontal, radial, organograma misto, organograma em linha, horizontal, hierárquico constitutivo, hierárquico funcional, escalar, entre outros. Ainda considerando como tipos próprios os seguintes: o estrutural, que é o tradicional, o funcional por cargos, o de estrutura funcional, circular, radial ou também o matricial. Na sequência, apresentaremos a demonstração gráfica de alguns dos principais tipos de organograma, de acordo com as técnicas de elaboração mais utilizadas. Este, então, é o organograma clássico. No organograma clássico, temos as figuras hierárquicas muito bem definidas. No topo, temos a figura, no topo da figura, o destaque para o cargo ou para a função mais importante da empresa. Sequenciando-se as linhas a seguir, os demais cargos ou funções, reduzindo-se a cada linha a importância do cargo ou das funções. E vinculando-se os níveis hierárquicos. Ou seja, quanto maior for disposto esse cargo, maior será a autoridade hierárquica dele. Já o organograma funcional, esse organograma, nele nós encontraremos a distribuição das atividades desenvolvidas, representando a função de cada cargo, respeitando-se também os níveis hierárquicos e de subordinação. O organograma estrutural funcional. Neste tipo de organograma, teremos informações sobre dois elementos do cargo, apresentados de forma consorciada. Teremos primeiro a informação sobre a estrutura linear e hierárquica do cargo, e junto com ela descrito um rol de atividades, uma sequência de atividades que está sobre a responsabilidade da pessoa que ocupa aquele cargo ou função. O organograma matricial. Neste tipo de organograma, encontramos uma reunião de elementos que devem se reunir em uma única, podem se reunir em uma única representação gráfica. Veja na figura onde encontramos as estruturas hierárquicas tradicionais e as estruturas hierárquicas dos cargos em assessoria, representados pelas informações contidas nos retângulos pontilhados. Temos ainda uma linha de comando determinada pela operação da empresa, descrita como serviços compartilhados, sobre a qual está vinculada a linha funcional, administrativa, financeira, marketing,
Essa linha funcional não está disponível apenas para atuação em face da operação de serviços compartilhados. Poderá também estar vinculada a outros níveis de operação da empresa, compartilhando também as suas funções. Expandimos agora os nossos estudos acerca das formas de representação gráfica das estruturas organizacionais abordados no organograma. Estudamos os conceitos e fundamentos para sua elaboração e apresentamos alguns modelos de gráficos de organograma, com destaque para o modelo matricial, que é o mais complexo entre eles. Mapeamento de atividades e de processos. O mapeamento de atividades e de processos é uma das formas mais eficazes para se conhecer como são realizadas as tarefas que são desenvolvidas pelas pessoas dentro das organizações. Não se trata de nenhuma novidade a conclusão de que, para o correto funcionamento de uma empresa, bem como para a obtenção de resultados, é requerido desse funcionário a efetivação de uma série de atividades, de uma série de tarefas que ele deve realizar, que essas pessoas devem realizar, e cuja somatória produz os resultados organizacionais que são esperados. Também não trata-se de nenhuma novidade que a efetivação dessas tarefas, para que elas produzam os resultados desejados, devem cumprir determinados requisitos, tais como os aspectos ligados aos tipos de atividade desenvolvida por algumas pessoas e suas relações com as outras na mesma organização. A convergência de interesses das tarefas, o tempo em que são realizadas essas tarefas e seu encaminhamento às fases seguintes, os resultados e a eficácia desta tarefa que é desenvolvida, fazendo cumprir adequadamente a sequência das operações no processo operacional da organização, para que assim o trabalho mal realizado por alguém não prejudique o trabalho das outras pessoas, produzindo a necessidade de retrabalho. Ou de que alguém que tenha que resolver problemas que não são pertinentes à sua tarefa, mas que tenha de fazê-lo para que a sua tarefa seja adequadamente realizada. Situações onde pessoas realizam tarefas que não são pertinentes à sua função, mas as fazem para poder substituir o trabalho que outra deveria fazer. E isso é muito ruim. Deveria fazer e não fez. Isso é muito ruim. E são muito comuns e, lamentavelmente, prejudicam de sobremaneira o resultado esperado das atividades dos funcionários de uma organização. Então, as ações de mapeamento de atividade e processo do trabalho visam exatamente identificar quais são as atividades e processos pertinentes à execução das tarefas individuais ou coletivas a serem desenvolvidas pelas pessoas dentro das organizações em função de um tempo que é previamente determinado, visando atribuir não só as responsabilidades sobre os seus resultados, mas também facilitar o fluxo dessas operações. Um dos objetivos essenciais das ações de mapeamento de atividade e processo trata de possibilitar o diagnóstico adequado de quais são as atividades e tarefas que cada pessoa deve executar para realizar seu trabalho, contemplando ainda o tempo de execução delas, de forma a obter informações sobre a conformidade da tarefa, dos requisitos que são essenciais para a sua execução, inclusive no âmbito das competências funcionais para desempenhá-la, associados à eficácia e à produtividade dos resultados. Vejam então que temos, nesse contexto, interesses diferentes que devem ser considerados. Os interesses dos funcionários, à medida que o mapeamento estabelece critérios sobre competências e habilidades que são essenciais ao desempenho dessas funções, ensejando a contratação de pessoas com a devida capacidade para realizar aquela tarefa, especificamente aquela tarefa. E de outra forma, contida no interesse organizacional para a obtenção dos melhores resultados, como organizar as tarefas e atividades com a finalidade de obter resultados eficazes. Além desses objetivos, não podemos desconsiderar outras contribuições importantes quando se organizam as tarefas e os processos de trabalho na empresa.
evitando-se, por exemplo, a ocorrência de tensões e conflitos internos entre as próprias pessoas, em decorrência da ausência de conhecimento sobre o que de fato devem fazer e até que ponto e com quais responsabilidades devem executar essas tarefas. Estimula-se a motivação dos funcionários na medida da definição das tarefas e responsabilidades em função de competências e habilidades. Será mais provável a eficácia de resultados e o reconhecimento pela competência ao invés de julgamentos inadequados de incompetência, quando na verdade a eles teriam sido atribuídas tarefas para as quais na verdade eles não foram preparados, não foram treinados, não foram capacitados. Algumas etapas devem ser seguidas para a elaboração dessa atividade. A primeira etapa, ela implica na identificação das tarefas individuais de cada pessoa. Essa tarefa consiste na busca das tarefas realizadas pelos funcionários dentro das suas empresas, um por um. As tarefas devem ser entendidas como um agrupamento de passos sequenciais, considerando a divisão de trabalho existente entre esses funcionários. Esse slide apresenta um modelo de formulário para obtenção dessas informações, onde são destacadas as atividades executadas pelo funcionário e o tempo gasto, quanto tempo essa pessoa gasta para realizar cada tarefa. A segunda tarefa consiste em agrupar tarefas semelhantes em atividades de serviço. Para fazer esse agrupamento, é feita a identificação das tarefas para que se tenha um caráter de similaridade e complementariedade e, consequentemente, ao agrupamento em atividades do serviço. A diferença é que, algumas vezes, é necessário somar uma tarefa a outras para que tenhamos um serviço bem feito, um serviço de qualidade. Esse slide também nos apresenta um modelo de formulário para agrupamento das tarefas semelhantes, que é a terceira etapa, que é a montagem do quadro de distribuição de trabalho. O autor do material didático, ao se referir a essa etapa, diz que é sem margem de dúvida a etapa mais simples, pois exige apenas a transposição dos dados que foram coletados anteriormente, nas etapas anteriores, e um esforço adicional de mera soma dos totais de horas das tarefas e dos serviços. É preciso considerar também que a montagem do quadro exigirá do responsável muito cuidado, muito detalhe na demonstração das informações. A forma de distribuição dos formulários e a coerência dessa distribuição é muito importante, pois caso não sejam atendidos esses requisitos, corre-se o risco de dificultar e muito a tarefa a ser realizada na sequência. A quarta etapa trata da análise do quadro de distribuição de trabalho. Reporta-se aqui a dificuldade sobre a qual nos referimos no último parágrafo do item anterior, pois nessa etapa é bastante exigida a capacidade cognitiva, apreciativa e de conclusão, de tomada de decisão desse responsável. Se o formulário não estiver devidamente organizado, com a montagem adequadamente distribuída, poderá dificultar o trabalho a ser feito e prejudicar os resultados que devem ser obtidos. Diferentemente da etapa anterior, essa etapa requisitará o melhor de cada um dos envolvidos, pois a questão agora é analisar o trabalho propriamente dito, por meio do quadro. Geralmente, a análise é efetuada com base em 4 blocos: tempo, capacidade profissional, equilíbrio no volume de trabalho, para que ninguém trabalhe mais que o outro, e possibilidades de mudança. Após realizadas essas etapas, os responsáveis devem proceder a análises minuciosas sobre as conclusões obtidas, visando assegurar os resultados que foram planejados, e devem levá-las para conhecimento e discussão dos gestores, antes de efetivarem essa mudança ou essa implementação. Sugere-se ainda que sejam promovidas reuniões posteriores com cada uma das pessoas envolvidas,
apresentando-lhes os resultados sobre os trabalhos efetuados. Nesse sentido, nós destacamos a necessidade de, quando se tratar de resultados que envolvam mais pessoas, cujas tarefas estão sendo modificadas ou unificadas, ou divididas ou eliminadas, que esses grupos de pessoas sejam reunidos para conversar a respeito e cheguem a um denominador comum. Muito bem, nós pudemos estudar então e identificar uma das mais importantes tarefas vinculadas ao tema da OIM, Organização, Sistemas e Métodos, que trata do mapeamento de atividades e processos dentro de uma organização. É uma das tarefas mais eficazes para o melhor dimensionamento da estrutura organizacional, porque ela visa adequar ao padrão de eficácia de resultados desejados. Muito bem, pessoal, chegamos ao final da nossa terceira videoaula. Eu peço que procurem a partir de agora realizar as atividades propostas no fórum específico, interagindo com seus colegas de curso e com os seus tutores. Encontro vocês na nossa próxima videoaula. Um grande abraço, fiquem com Deus e bons estudos!